Fala, Nação Azul, Loucos Cruzeiro, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal do Zero, canal da família cruzeirense, para o começo dos trabalhos novamente, né? Aqui no canal do Zero, a volta dos nossos vídeos e também o trabalho na Toca da Raposa, já mirando o jogo contra o Cuiabá, que vai demorar demais, né? Vai acontecer no dia 14, então vai ter rodada antes, enfim. Mais 2 semanas que hoje, sinceramente, não sei mais se é bom ou se é ruim, porque o que eu imaginava de ter semanas de trabalho para o treinador conseguir, né, montar o time ou buscar, né, o mais próximo do ideal, conhecer mais os atletas, isso desde a era Pepa, né? A gente tinha semana para trabalhar e a coisa não acontecia, o resultado não vinha. E eu não sei mais. Eu sempre imaginei dessa parte de pré-temporada, de muitos dias, treinador, colocar sua filosofia de trabalho, jogadores fisicamente, fosse o ideal, porque é o que a gente reclama do calendário sempre. E o Cruzeiro não pode reclamar absolutamente nada de calendário esse ano. O Cruzeiro jogou muito pouco, semana sim, outra não, enfim. O trabalho vai iniciar daqui a pouco na Toca e a gente tem que torcer para que o Matheus Pereira esteja bem, já que nós não teremos o Jussa, nós não teremos o Bruno Rodrigues, não teremos também o Fernando Henrique. Ficamos na expectativa, né, desse trabalho ser muito intenso, de cobrança lá dentro, interna. Porque da torcida, gente, é só um detalhe. Eu estava pensando, passei a noite pensando nisso e falei, pô, vou comentar com o pessoal. Eu vejo muita gente falando que o cruzeirense vai esperar o Cruzeiro estar na zona de rebaixamento para começar a criticar. Quem fala que sempre critica, né? Aí fica a pergunta. Eu estava na Independência no jogo contra o Pouso Alegre. Aquilo ali foi um banho de água fria, a torcida saiu ali revoltada, teve vaias ao time. A partir do jogo contra o Pouso Alegre, no Independência, poucas vezes eu vi o Cruzeiro sem cobrança esse ano, por parte da torcida, de uma parte da torcida muito grande. A semifinal contra o América, no Independência, nós estávamos lá, aqueles 2.000 torcedores que estavam lá, cobrança. Nós estávamos lá no jogo contra o América em Sete Lagoas, que vocês lembram muito bem, o Ronaldo saiu de lá hostilizado, né? Ali era o início de temporada com uma cobrança muito grande, e olha que nós nem sabíamos que o Pesolano não ia continuar. Então o torcedor do Cruzeiro, eu vejo essas pessoas que querem colocar a razão da narrativa dela como, olha, eu avisei, cara, existe cobrança desde o início da temporada. E não é só isso que resolve o problema. Xingamentos, críticas em redes sociais, não é só isso. Acho que o torcedor, ele tem que desabafar, nós temos que desabafar, usamos a nossa maneira de falar, mas também temos que olhar o que está acontecendo a temporada inteira. O Cruzeiro começou a temporada de forma errada, de manutenção do Pesolano, né, perdendo uma pré-temporada. Isso aí, o erro grave da diretoria. Isso é um erro grave, não pode perder uma pré-temporada, o Campeonato Mineiro para você, como o Pesolano teve o ano passado, por exemplo, que teve o Campeonato Mineiro, teve pré-temporada para conhecer os jogadores e contratando pontualmente para montar o time que subiu. E eu achei que seria assim esse ano também, e não foi muito errado. Mas cobrança já está tendo há muito tempo, gente. Sabe, eu fico pensando isso, tem gente que gosta de ficar falando, mas o torcedor tá achando tudo certo, né? Pô, temos que aplaudir tudo. Pô, tem ninguém aplaudindo tudo, cara. É só você olhar, é diferente o jeito de conversar, é diferente de você abordar, né? Você vai num lugar, o cara tá mais exaltado, xinga todo mundo que ninguém presta, o outro tá também, mas de uma outra maneira. Eu acho que isso é absolutamente normal. Não podemos confundir as coisas, mas cobrança no Cruzeiro vai existir sempre. E olha aqui, desde o início do ano. Eu falei contra o Pouso Alegre, mas teve um empate com o Atlético também, que já deixou o torcedor do Cruzeiro desconfiado, isso no inicinho mesmo. O único momento de uma parte
tranquila, entre aspas, que a gente viveu, eu até um momento legal, foi no início do Campeonato Brasileiro com o Pepa, que ele conseguiu encontrar um meio-campo, encontrar um time, e o Cruzeiro conseguiu fazer bons jogos. Depois, cara, é cobrança o tempo todo, com o ataque, com o goleiro, às vezes individualmente com um ou outro jogador. Essa cobrança existe o tempo todo. Eu não sei de onde que tá tirando, que o torcedor do Cruzeiro tá aplaudindo o fracasso. Eu acho que isso aí é tentar justificar o que você acha que tá certo, né? É um negócio muito complicado, cara. Mas enfim, o trabalho continua. Eu acho que com 13 rodadas pela frente, nesse perde e ganha no Campeonato Brasileiro, o Goiás foi lá no Engenhão, empatou com o Botafogo, no Newton Santos, né? Empatou com o Botafogo. Não tem ninguém entregando os pontos, mas também não tem ninguém se despontando. Eu falei ontem, e você sabe que eu uso muito o Campeonato Brasileiro como uma referência para falar desse elenco do Cruzeiro. Eu não vejo ninguém jogando futebol espetacular para o Cruzeiro falar, olha, estamos rebaixados, como alguns já estão falando. Eu acho que não podemos entregar a nossa farda antes da guerra chegar ao final, e olha que tem muito caminho pela frente. Porque se você lembrar um pouco do que aconteceu em 2019, pelo menos na parte do campo, que a gente saiu do Mineirão naquela tristeza absoluta que nada mais nós poderíamos fazer, aquele clima que era muito mais o extra-campo, que acabava com o time do Cruzeiro e nós não tínhamos como fazer nada. A torcida ia ao estádio, mas o clima já não era legal. Nós podemos mudar isso. Esses jogadores têm mais limitações do que aquele time de 2019. Mas nós temos nesse elenco jogadores que têm mais comprometimento do que os que nos rebaixaram em 2019. Porque ali tinha o Clube do Bolinha, amigos de dirigente, salários atrasados, problemas sérios acontecendo, e muitos deles abafaram o caso, e não é o caso de hoje. É mais limitado o time, sim. Porém, eu vejo mais coragem, eu vejo mais vergonha na cara de alguns atletas desse time do Cruzeiro, mesmo sendo inferiores tecnicamente, muitos deles, do que os outros, que nos dá esperança e também vontade de lutar junto, né? Nós cobramos sempre dos jogadores do Cruzeiro, que uma parte que a torcida não aceita tá entregue em campo. O Cruzeiro não pode ter menos vontade do que o América. O Cruzeiro não pode ser apático como foi contra o Grêmio. O Cruzeiro tem que jogar com o sangue no olho, como foi no jogo contra o Santos, como foi a torcida, jogadores, né? Então é uma parte muito importante nesse processo de que temos ainda um caminho para percorrer. E se jogarmos a toalha agora, fica muito difícil, porque chorar depois, poderia ter feito diferente, não vai mais adiantar. Então temos que seguir o nosso caminho. Você concordando ou não com a opinião do outro, o torcedor é assim, ele é passional, cada um tem seu jeito, tudo legal. É igual eu falei com o irmão lá no Mineirão, o Anderson, se não me engano, né? Ele falou, às vezes nós não concordamos, nós não temos a mesma opinião. Aí eu falei, se nós estamos aí no meio de uma conversa, divergindo, mas no final, pensando no Cruzeiro, tá tudo certo, porque nós queremos o bem do Cruzeiro. Então não podemos desistir agora não, irmãos. De verdade. Eu tô preocupado, como todos estão. A torcida do Cruzeiro hoje está olhando para a tabela, olhando para o time, mas precisamos lutar. Precisamos lutar de alguma maneira, mostrar que dá para continuar e sair dessa situação sem ter grandes problemas até o final da temporada, mas isso a torcida faz, lota estádio, faz de tudo o possível. Agora precisamos dessa colaboração de quem realmente resolve o problema, que são os jogadores, a comissão técnica e a diretoria do Cruzeiro. Fica o alerta aí para um carinho especial com a torcida do Cruzeiro para o jogo contra o Flamengo. Precisamos de 50 mil no Mineirão, independente do resultado contra o Cuiabá, 50 mil pessoas no Mineirão contra o Flamengo para buscar essa vitória, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. 12h, 1h, estamos de volta com a nossa live. Hoje tem 2 lives.
Enfim, muito obrigado por tudo. Desculpa a ladainha, mas nós temos que seguir. Valeu!